Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal J Críticas. Eu me chamo Júlio da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicas. E hoje estou aqui finalmente com Júlio César Rodrigues. Tudo bem, querido? Obrigado, querido, pelo convite. Se apresente aí pro pessoal, né? O que você faz, as suas... o que você faz mesmo, seu job e tal. Então, meu nome é Júlio César Rodrigues, sou crítico de cinema, tenho um blog chamado Megalomania Cultural, onde eu já escrevo há mais de 10 anos, né? Tem mais de 1000 textos publicados lá. Sou membro da Online Film Critics Society, escrevo também para o Loucos por Filmes e tenho aí um podcast já aposentado, né? Que é o Jabá Cultural. Então, vamos falar hoje sobre o Oscar, né? Sobre a história do Oscar e algumas polêmicas aí, envolvendo filmes de gênero. E é um assunto muito caro a mim, nós já discutimos várias vezes a esse respeito, né? Várias participações no Criticast, né? Desde a primeira edição. Né? Que na verdade agora não era Criticast, era Pixels Design. Era Pixels Design, depois se transformou em Criticast. Então, mais uma vez, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E vamos conversar. É isso aí. Assim, eu chamei aqui o Júlio, principalmente, porque assim, a gente já tinha ideia de fazer um vídeo, né? Uma vez a gente até quis gravar um vídeo de quiz mesmo e tal. Mas como saiu aí a lista, algo um pouco mais de 2 semanas e tal, e como a gente viu que, mais uma vez, filmes de gênero, mas principalmente os filmes de terror, ele sempre ficou de lado. Você teve Nope, você teve Pearl, você teve outros filmes que foram super esnobados, atrizes, atores e tal. Eu realmente, é um tema que eu queria conversar com alguém que gosta assim de Oscar e tal, né? E honras aqui com uma pergunta para você, Júlio. O terror, ele é impopular dentro dos padrões da academia? Claro, absolutamente, absolutamente. Né? Se a gente for pegar todos os filmes, todas as cerimônias, desde a primeira lá em 1929 até hoje, 2023, apenas 3 filmes de terror, 3, foram indicados a melhor filme. E só um ganhou. Sim, que foi O Silêncio dos Inocentes. O Silêncio dos Inocentes. Aí tem uma polêmica, né? Mas esse é filme de terror, de suspense, bom, é majoritariamente caracterizado como terror. Então, né, aí, claro, cada espectador pode decidir, pode até porque hoje em dia tá muito difícil você fazer essa categorização, diferenciação, porque tem o suspense, mas agora você tem o terror psicológico, que o pessoal mais novo chama de pós-terror, né? Dizendo que é um termo complicado. Polêmico, né? Sim. Termo polêmico, mas existe essa designação. E principalmente com a popularidade tanto do cinema independente e tanto das produções da A24 e tal, e de outros estúdios aí que estão surgindo e tal. Sim. Fica sempre aquela... Realmente, a academia sempre teve uma restrição, não só a filmes de terror, mas a filmes de gênero de forma geral. Né? A gente colocou aqui esse exemplo, e aí, como eu falei, 3 filmes em 95 anos de história. Sim. Então é pouquíssima coisa. A academia tem uma predileção maior pelos dramas. 591 indicados, lembremos, 591 indicados ao longo de 95 anos. Desses 591, 312 são filmes de drama. É um número grande. Sim. Se a gente for pegar para comparação a comédia, né? A comédia equivale a mais ou menos 1/3 disso. Uns 104 filmes. Só que assim, é aquilo que a gente já tinha falado outras vezes, né? A comédia que vai pro Oscar não é a comédia pastelão, não era os filmes do Gordo e o Magro. Não são os filmes do Adam Sandler, justamente. São aquelas comédias dramáticas, uns Coen, né, e tal. Que, dependendo do espectador, para que você perguntar, ele vai achar mais triste do que engraçado. É verdade,
Mas ainda Tem- assim são gêneros que sim, não... sim. Os gêneros majoritários são esses, comédia e drama. E a comédia já tá lá atrás. Muito Só interessante com isso. esse ponto aí, porque quando eu comecei a estudar mais sobre esse cinema e tal, uma das coisas que eu ouvi muito é de críticos de cinema e tal, alguns livros e tal que falam, um gênero em si, ele não foi criado, por exemplo, o terror não é um gênero apenas para dar susto, a comédia não é só para você rir, né? O suspense não é só para você ficar apreensivo. Muitas das vezes esses gêneros tem aqueles filmes tipo Sessão da Tarde, os filmes da Blumhouse. Hoje em dia está se mudando isso e é muito interessante como assim, esse desenvolvimento desse, assim, não gosto de dizer esse termo, mas desse pós-terror, ele está mudando muito, né? Que é o terror. Eu não gosto desse termo nem. Porque, como até o Rubens Evaldo Filho, que era um crítico de cinema, né, talvez o nosso maior crítico de cinema, a nossa maior referência, dizia, um filme é como a vida. Então, na vida a sua vida não é inteira trágica, não é inteira um drama, mas também não é inteira uma comédia, não é sempre engraçada. Também nem sempre você vai sair cantando no meio da rua porque você está apaixonado. Não funciona assim, mas também nem sempre você vai estar assustado. Então, dentro de um filme, reparem, você tem os momentos, às vezes ele é predominantemente de um jeito, que é o que a gente pode associar como drama, comédia, terror, suspense, filme de roubo, enfim. Um filme encapsula a experiência humana, encapsula o que é viver, encapsula a vida, é a imitação da vida. Aí, ó, referência ao filme do Douglas Sirk. Sim. Que também já, por sua vez, já teve outro filme também, que foi indicado ao Oscar de melhor filme, chamado Imitação da Vida, na década de 30 e 40. Então, um filme trata dessas imitações. Então ele vai ser predominantemente de um jeito ou de outro. Lógico, há filmes que borram essa linha, há cinemas e cineastas que borram essa linha. Geralmente não é o que acontece nos filmes indicados a melhor filme pela academia. A academia tende a apreciar um padrão de filmes, e esse padrão de filmes está atrelado a um preconceito muito antigo, isso. que já existe na indústria de forma geral, de hipervalorização do drama em detrimento de outros gêneros ou de outras formas cinematográficas, porque o drama, vamos dizer assim, ele traria uma dimensão maior, mais viva, mais humana e mais nobre da vida. Então, o drama vai comover, o drama vai promover catarse, vai fazer a pessoa chorar, né? Vai exigir do ator, vai exigir do roteirista, vai exigir de todo mundo para arrancar uma lágrima. Então, essa noção da academia, a noção do drama, né, de que o drama é maior do que a comédia e de que qualquer outro gênero, é soberana. E mesmo que hoje a gente não tenha membros da academia ou ex-membros falando que dramas são melhores do que outros títulos, eles não dizem isso. Todavia, as escolhas ainda são pautadas nesse pensamento. Desde 1944, a gente tinha 5 indicados a melhor filme. Isso ficou até 2008, 2009, a edição de Quem Quer Ser um Milionário. Sim. Ali foi o último ano com 5 indicados. Em 2010, que é referente a 2009, o filme de 2009, que é a edição que tem Avatar, que tem Bastardos Inglórios, Guerra ao Terror. A edição do Cavaleiro das Trevas foi de 2009. Foi de 2009, referente a 2008. Sim. Foi justamente por isso que eles colocaram 10 filmes. 10 filmes a partir dali. Então passou a ser mais recorrente os 10 filmes. Todavia, esse número só se repetiu no ano seguinte, em 2011, mas de 2012 até 2020, quando era opcional, poderia ir até 10 filmes,
ela não atingia mais esse número. E mesmo assim, mesmo ampliando o número de indicados para poder colocar filmes mais populares ou de outros gêneros, isso não aconteceu. Porque, embora a gente tenha, nessa década, um aumento dos filmes de ficção científica, e detalhe, foram apenas 8 filmes de ficção científica indicados em 95 anos. Esses 8 filmes foram indicados, né, boa parte deles, foi indicada agora na década de 2010. Até agora, né? Até o início dessa década de 2020. Então, demorou muito até acontecer. E mesmo assim, mesmo ampliando o número de vagas, não houve espaço para terror, mal houve espaço para ação. De vez em quando a gente tem um ou outro é verdade, filme de ação. a ação realmente não... Filmes de ação, se não me engano, equivalem a 5 filmes em toda a história do Oscar indicados, contando Top Gun Maverick esse ano. Que é um pouco mais do que você caracterizaria Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo como um filme de ação, ou você... Porque ele é uma mistura de muita coisa, né? É difícil, né? É interessante pegar essa categorização, porque é uma comédia, mas ao mesmo tempo tem elementos dramáticos. Tem ficção científica, porque o conceito do multiverso é um conceito de ficção científica. Mas, ao mesmo tempo, vai para o campo da fantasia, da aventura. Da aventura, é verdade. E vai também para o campo da ação, porque tem a parte de artes marciais e tudo mais. Né? Então, continua para esse lado das artes marciais. Continua para esse lado das artes marciais e tal. Então, realmente é uma mistura de gêneros. Então, é mais difícil de classificar. Sim. Eu não então, é mais difícil de classificar. Eu não classificaria como filme de ação. É uma comédia. Uma comédia colocaria mais dramática. como uma comédia. Poderia ser uma comédia dramática. Dramática. Eu classificaria como comédia, até porque tem um apelo do humor no filme, né? Esse humor assim, já exagerado. Humor mais exagerado, humor mais pitoresco, né? Então, tanto que tem muita comédia dos filmes de comédia mais pastelão, besterol, porque assim, é muita loucura ali, né? Exato. E são filmes, esse tipo de comédia, por exemplo, sei lá, Debbie Lloyd, as comédias dos irmãos Farrelly, né, se a gente for pegar ali nos anos 90, 2000, não seriam comédias apresentadas no ar. Mas agora elas entram porque o filme também tem outra verniz, tem outra proposta que não é simplesmente ser uma comédia pastelão. Assim, fugindo um pouco do Oscar, tem aquela série de futebol com Ted Lasso, que é uma comédia dramática. É uma comédia dramática, né? Também. Que inclusive foi, acho que ganhou o Emmy 2 anos seguidos. Isso. Da série. Então, assim, no caso do Oscar, você tem muito essa restrição aos filmes de gênero mesmo. Então, filme de ação, pouco. Filme policial também, pouco. Mesmo você contando os filmes noir da década de 40, 50, pouquíssimos. Pelo levantamento que eu fiz, se eu não me engano, foram só durante a história inteira. Seven foi indicado? Não, né? Seven não foi indicado ao melhor filme, já é um absurdo. 1995, né? Seria em 96 a premiação. Foi a premiação de Coração Valente, o filme do Mel Gibson. Sim. E não entrou. Seven, acho que sequer foi indicado a alguma estatueta. Os filmes não foram indicados e há poucos mesmo. Há poucos filmes, como eu falei, filmes policiais, 8 filmes, número pequeno, né? Então fica muito complicado de você colocar. E mesmo quando você tem essa questão do gênero, do policial, do terror, do suspense, geralmente é sempre atrelado à experiência do drama. Quando o drama não prepondera sobre a experiência, aí é difícil. Sim. Aí é difícil de achar até qual vai ser o filme. Mas geralmente não, são sempre filmes de drama. Então mesmo quando você tem esse ano 10 indicados, metade disso geralmente são filmes de drama. Você acha que daqui a alguns tempos eles podem voltar com números de indicados, por exemplo? Para 5 indicados? Isso. Você acha que... Não, acho que essa não é uma tendência, porque outras premiações também ampliaram o número de indicados mirando o Oscar. Sim. Então você vê, o Critics' Choice tem 10 indicados. Inclusive até na categoria de direção são 10 indicados. Sim. E a própria academia, lembrando, a academia lá atrás, no começo, de 1929 até 1943, 44,
era um número aberto de indicados, não precisava ser só 5 indicados. Podiam ser, e isso chegou a acontecer em alguns anos, de você ter 12 indicados ao Oscar de melhor filme. 12. Então é um número quebrado, não é nem 10. São 12 filmes. Mesma coisa com candidatos a melhor diretor. Você já teve mais de 5 candidatos concorrendo a melhor direção. Atualmente são 5, né? Atualmente, todas as categorias do Oscar, à exceção de melhor filme, vão até 5 indicados. Sim. Vão até 5. Pra você, assim, o que define de fato um bom filme, assim, de terror, né? Para os padrões da academia? Então, os padrões da academia estão muito atrelados, como eu falei, essa questão do drama. Sim. Então, quanto mais existir dentro do filme, né, na proposta narrativa, na proposta estética, na história do filme, uma possibilidade para o drama, para um ator ou uma atriz conseguir se destacar por meio de uma atuação forte, que leve para o lado psicológico. 3 filmes que foram indicados a melhor filme são O Exorcista, O Silêncio dos Inocentes, que ganhou o Oscar de melhor filme, e Corra, 2017. Esses 3 filmes são os que foram indicados, e todos eles receberam indicações à direção, receberam indicações a roteiro, no caso de O Exorcista e O Silêncio dos Inocentes, ambos, na verdade no caso dos 3, eles levaram as estatuetas de roteiro, seja adaptado e foram indicados as categorias de atuação. Sim. Então, o membro da academia dará uma atenção maior a esses filmes que têm um componente psicológico mais ressaltado, menos o gore, menos os atributos, vamos dizer assim, visuais do filme, do que a questão dramática, a questão de atuação. Então, os atores que compõem boa parte da academia, são o maior braço da academia, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, eles reconhecem o trabalho de seus pares na atuação. Todavia, são trabalhos que, para eles poderem ser reconhecidos, e aí isso que é o complicado do filme de terror, é que todos esses trabalhos, essas obras, precisam ter uma repercussão enorme, imensa, antes do Oscar, antes da corrida. Sim. Então, esses 3 filmes, O Exorcista, O Silêncio dos Inocentes e Corra, são marcos culturais de suas respectivas épocas, fizeram muito dinheiro. O Exorcista até 1999, mais ou menos, ou não, se a gente for pegar até 2017, era o filme de terror de maior bilheteria da história. Foi superado por isso. Então, assim, é muito marcado por essa questão psicológica. E para que um filme seja notado pelos atores, pelo braço de atores, ele precisa ter essa repercussão muito forte. Sim. E a repercussão prévia. O Exorcista marcou época na década de 70, O Silêncio dos Inocentes na década de 90 e Corra agora na década de 2010. Então não são filmes que vão conseguir essa indicação, vão conseguir entrar nas principais categorias sem um grande sucesso de repercussão, né? Uma repercussão que se traduza tanto em avaliações da crítica, quanto em números de bilheteria e no boca a boca mesmo. As pessoas assistirem e falarem, nossa, que filme legal, que filme bom. Então, esses filmes, né, O Exorcista, O Silêncio dos Inocentes e Corra, marcaram suas respectivas épocas. Sim. Então, eles não conseguiriam apenas a indicação se fossem filmes muito bons, né? Poderiam ser as obras-primas, que de fato são, mas se não tivessem toda a repercussão. Então, o filme de terror precisa, obrigatoriamente, de uma repercussão extraordinária, fora do comum, para que ele consiga se destacar aos olhos da academia e tenha esse fundo psicológico muito forte, capaz de atrair os votantes do Oscar, que são compostos em sua maioria por atores. Eles só vão honrar, vão premiar ou ao menos reconhecer
na indicação dessa forma. E isso também vale para os estúdios, né? Os estúdios percebem que a academia tem a restrição com os filmes de terror e, portanto, em muitos casos eles nem chegam a investir nesses filmes, salvo essas exceções de filmes de grande repercussão que foram aclamados pela crítica. Nesses casos, o braço a torcer, eles fazem o investimento e às vezes conseguem, como nos supracitados filmes aqui, houve esse êxito, né? Então acho que é uma combinação de vários fatores, mas é muito mais exigido do terror do que do drama, por exemplo. E isso vale também para categorias técnicas, quanto para nomeações isoladas para categorias de atuação. Sim, você acha que daqui a alguns anos a academia pode mudar o pensamento dela a respeito de filmes de gênero, né? Principalmente os filmes de terror? Acho que é uma reclamação antiga já, né? Se a gente for olhar Não, é verdade. pelo histórico, acho que tá mais fácil de se repetir, né? Estão mais fáceis de se repetirem os snobs do que, né, você ter uma mudança radical. Sim. Mesmo com a renovação de votantes e mesmo com uma quantidade maior de novos membros, né? Maior de novos membros e uma quantidade maior de indicados. Eu acho ainda muito difícil, né? Mesmo você tendo produtoras que têm um prestígio junto ao público e à crítica especializada, como é o caso da A24, Sim. ainda acho muito difícil, até porque, questão de 2-3 anos atrás, eles lançaram vários filmes que foram aclamados e até fizeram dinheiro, como o caso de Hereditário, Sim. e não tiveram nenhum retorno em matéria de premiação, das grandes premiações. A Toni Collette foi esnobadíssima pelo Hereditário. Lupita Nyong'o pelo Nós, em 2019, que da Universal, também foi relegada à categoria ali de... Melhor do bom, muito boa atuação, parabéns, menção honrosa nos nossos corações, mas na indicação que é boa mesmo, não vai vir. Então eu acho que é difícil, eu não tenho uma visão muito otimista para contar isso não, mas talvez aconteça, espero que sim, né? E quanto a você, qual foi a maior injustiça assim do gênero do terror que você assim, você ficou perplexo assim? Da esnobada? Da esnobada. Pensando aqui de vários clássicos, né, que não receberam indicações. O Massacre da Serra Elétrica, por exemplo, não teve indicações na década de 70. É um filme sobre influente para... Exato. Não somente pro terror, né, mas... Exato, filme influente. Se a gente for pegar o próprio Pânico, também não recebeu indicação, pelo menos no roteiro original. O Wes Craven, que é, né, o pai aí de vários ícones do terror pop dos anos 80 e 90, e que ganhou um Oscar honorável. Dia dos Namorados Macabros. Isso que eu acho que é da década de 70. Sim, a primeira versão da década de 70 e teve o remake de 2009. Que é bem... que eles fizeram ainda em 3D até. O próprio, pelo menos assim, o primeiro Jogos Mortais, apesar que é porque assim, é que nem você falou, agora, filmes com muito gore realmente não. Esses filmes não não vão entrar, é muito difícil eles entrarem. Mas até a gente falou ontem aqui, o Seven e tal, né? Sim, que poderia. o Seven tá mais para um filme de suspense, mas ainda assim, poderia ter entrado no filme. Poderia ter entrado a mesma coisa se a gente for pegar Zodíaco, poderia ter Zodíaco, exato. Se a gente for pegar filmes policiais que tem essa mesma pegada, Memórias de um Assassino, do Bong Joon-ho, que ganhou o Oscar pro Parasita. Verdade, poderia ter entrado, né? Muitos filmes poderiam ter feito essa lista, né? Agora, filmes de terror em particular, assim, talvez você possa falar que não é exatamente filme de terror, mas talvez A Marca da Pantera, do Paul Schrader, que é Cat People, né? Tem a música do David Bowie, né? Putting Out Fire. Então, Fome de Viver também, que é um filme que eu gosto bastante, um filme do Tony Scott. Não foi muito bem recebido à época. E hoje, filme de 80, acho que 82, 83. Se chama The Hunger. David Bowie, a Susan Sarandon e a Catherine Deneuve nesse filme. É um filme de vampiros. Não entrou, mas é um filme
tão esteticamente bonito que chega a dar medo, assim, porque você fica, caramba, como é que alguém fez isso aqui? É muito bonito. O próprio Suspiria, né? Por conta da fotografia, aqueles tons de vermelho, Sim. azul, Os dois, né? Da década de 70. 70 e esse agora é do Sim, do Luca Guadagnino. Guadagnino. Os dois poderiam ter sido lembrados. Não. Então, aí, entre outras injustiças, a gente poderia citar facilmente grandes cineastas que nunca receberam indicação ao Oscar. John Carpenter nunca recebeu, Dario Argento nunca recebeu, Lúcio Fulci também nunca recebeu. Os cineastas europeus que trabalham com diálogos... O Almodóvar nunca foi, né? Só que o Almodóvar não trabalha com filme de terror, né? Sim. Mas o Almodóvar já até ganhou o Oscar de roteiro original por Fale Com Ela. E Tudo Sobre Minha Mãe ganhou o Oscar de filme estrangeiro. Então, assim, mas filmes de terror mesmo, muito difícil. Grandes cineastas de filmes de terror, George Romero, também nunca foi um diretor que teve um filme indicado ao Oscar de melhor filme. Né? E nem ele indicado a melhor direção. Tem até a coisa você até tocou o assunto do John Carpenter. Tem até a coisa do Enigma de Outro Mundo, que foi massacrado pela crítica na época e hoje é considerado um grande clássico da ficção científica. Justamente, né? E a gente também poderia estender esse nome para outros nomes, essa crítica, né? Para outros nomes também menos laureados, como Terence Fisher, por exemplo, fez vários filmes com o Christopher Lee na época dos estúdios Hammer, né? E que não receberam o devido reconhecimento. A gente poderia falar do próprio O Bebê de Rosemary também, não foi indicado ao melhor filme. Ele foi indicado a melhor atriz coadjuvante, né? Eu acho que pra velhinha lá. Foi isso. Mas a melhor filme mesmo ficou A Ver Navios. Sim. Acho que é uma menção importante. Inclusive tem muita gente que não gosta desse filme do diretor, né? Do Polanski, né? Aí já é outra coisa. Já é outra coisa. Polêmicas, né, rapaz? Eu queria saber de você sobre... você acha que isso ocorre também pela falta de acessibilidade de... você acha que as produções independentes de terror podem impactar ainda mais em grandes premiações, não somente o Oscar, mas você acha que pode ter isso? Nas grandes premiações, sim. essas televisionadas? Sim. Acho que existe a possibilidade, todavia, essas grandes premiações fazem um circuito que é similar ao do Oscar. Veja, similar não é igual. Mas, assim, a trajetória dessas grandes premiações, para um filme chegar lá, ele precisa fazer um caminho muito parecido com o que é feito no Oscar. Então, por exemplo, eu faço parte da Online Film Critics Society. É uma associação pequena, norte-americana, que tem vários membros internacionais, mas a gente faz a nossa premiação todos os anos. E o caminho que um estúdio constrói para cada filme, para a campanha de cada filme, envolve a crítica. Porque se a crítica desde já começar a apontar alguns nomes, né, alguns títulos, como aqueles filmes da temporada, os filmes mais importantes, os mais relevantes, aqueles que vão sobrar depois que todo o resultado for decantado, e fica mais fácil para os próprios membros da academia, e não só da academia, mas também de outras premiações grandes, a indicarem esses filmes. Então, por exemplo, trouxe aqui alguns screeners, né? A gente chama de screeners. São filmes enviados ainda em DVD, né? Então tem aqui alguns para vocês verem. E esses filmes são enviados todos os anos, né? Todos os estúdios, cada estúdio envia. Eu trouxe aqui especificamente aqueles que conseguiram indicações ao Oscar. Então aqui você tem Fire of Love, que é o documentário da Neil, que aqui no Brasil está disponível pelo Disney Plus, chamado Vulcões. E teve o estúdio, a Neil, enviou um pacote com, se eu não me engano, 12 ou 13 filmes. Entre eles esse aqui, The Quiet Girl, que é A Garota Silenciosa, o filme na Irlanda. Muito interessante. O filme foi disponibilizado recentemente aí, né? Caiu na internet. Na Flórida. Isso, chegou aí a meios ilegais, ainda vai estrear aqui no Brasil. Da Neon também. E foi um filme que
entrou relativamente de surpresa para a categoria de filme internacional. Tá aqui. Então, isso tudo vem no mesmo pacote. All the Beauty and the Bloodshed, indicado a melhor documentário, também no mesmo pacote da Neon. É um filme da Laura Poitras, que já ganhou o Oscar de documentário com o Citizen4, que é aquele documentário sobre o Edward Snowden. Sim, eu já assisti isso. Então recebeu indicação. Triângulo da Tristeza, Triangle of Sadness, do Ruben Östlund, vencedor da Palma de Ouro em Cannes 2022, também estava sob a responsabilidade da Neon e ela conseguiu. Então nós da crítica recebemos esses filmes assim, a gente pode receber os filmes dessa forma. Então, aí tem a forma também do link. Isso, aí tem a forma do link, né? Que é o mais comum hoje em dia, né? Eles preferem não investir tanto em discos. Mas eu acho que essa é até melhor, porque não é persuasiva. É persuasiva. Porque assim, você olha pro filme da Netflix. Que é da Netflix, né? Também conhecido informalmente como Entre Facas e Segredos 2. Que é melhor. Exato. Então tá aqui, Glass Onion. Você pega, aí você já olha e fica, que interessante. Aí você vai lá, abre, aí você vai vendo aqui os detalhezinhos que tem. Aí você já fica, nossa, que legal. Tem as fotos do elenco aqui, né? Aí você vem aqui, abre mais uma vez, olha só o tanto que vai revelando, né? Olha o tanto de coisa que revela só aqui. E aí tem um disco, e o disco em particular de Glass Onion é um Blu-ray. Sim. Então, para quem coleciona, como é o meu caso, você fica, uau! E é um filme que não vai ser lançado em mídia física no Brasil, porque é um filme da Netflix. Né? Então, você já olha, e bem aqui atrás, ó, vocês podem até ver, bem aqui tem o chamado For Your Consideration. Sim. Aí isso aqui é um roteirozinho do que eles querem que você indique o filme. Então tem melhor filme, direção, roteiro adaptado, fotografia, ator, atriz e o nome das pessoas, né, que fazem parte dessa campanha. Então aqui, por exemplo, melhor filme tinha o indicativo da Netflix, que era para ser indicado, o melhor filme era a dica que eles davam. Tinha direção, tinha roteiro adaptado, que foi a única indicação que conseguiu no Oscar. Ator coadjuvante, você tinha o Edward Norton, o Leslie Odom Jr. e o Dave Bautista. Tudo isso é o estúdio que coloca. Então, se o estúdio coloca para ator principal, o ator coadjuvante, atriz ou atriz coadjuvante, roteiro original adaptado, vem daqui. Isso não significa que necessariamente é uma campanha, é o direcionamento dos votos. Então, esse é um caso polêmico, inclusive, dessa temporada, que foi o de Os Fabelmans, The Fabelmans, do Spielberg. E aí a gente teve uma indicação polêmica que o pessoal se debate, mas será que era atriz ou era atriz coadjuvante? O caso da Michelle Williams. Aconteceu isso no Oscar de, acho que 2021. Foi o caso do Lakeith Stanfield e Judas e o Messias Negro. Isso. Ali, e aí assim, isso aqui é um direcionamento que o estúdio dá, mas não é obrigatório. Então foi o caso do Lakeith Stanfield. O Lakeith Stanfield estava para melhor ator naquela temporada por Judas e o Messias Negro. Aconteceu o quê? Ele foi indicado a melhor ator coadjuvante junto com Daniel Kaluuya, porque no entendimento da academia, e que é um entendimento que neste ano ficou próximo ao entendimento do Emmy mesmo, como os dois tinham um protagonismo muito forte no filme, ou seja, era quase igual, então nenhum dos dois era principal. Aí eles entram como coadjuvantes. Isso acontece muito no Emmy. Como o caso do elenco de Modern Family, eles não concorriam como atores principais. Ninguém concorria como ator principal. Era só ator e atriz coadjuvante. Nunca era ator principal. E aí aqui, com os Fabelmans, né? Então olha como é bonitinho aqui, né, e tal. Provavelmente não vai ser lançado em mídia física no Brasil. E aqui atrás, o For Your Consideration, né? Para quem você deve votar. Eles colocaram aqui, melhor atriz, Michelle Williams. Mas aí tem todo um debate. Mas ela é a atriz principal do filme, ou ela seria coadjuvante? Porque o Paul Dano, que faz o pai, é coadjuvante. Tá bem aqui, ó. Best Supporting Actor. E aí, junto do nome dele, você teria também para consideração, né? Não é obrigatório, como eu falei, mas é um direcionamento. Seth Rogen, que faz o tio, né? Tio Benny. E o tio avô, que é aquela cena do George Hirsch. Tá aqui, que é o tio Boris. Bem aqui. Quem foi indicado? George Hirsch. Mas você poderia indicar o Paul Dano e o Seth Rogen também. Né? Então, isso é um direcionamento que o estúdio faz. Geralmente é chamado de trapaça de categoria, né?
Pode acontecer? Pode. A academia pode acatar esse pedido? Pode ou não, como foi o caso de Judas e o Messias Negro. Que ela, por conta própria, algo que nenhuma premiação antes tinha feito. Ela foi inverter e colocou. Acho que assim, ela quis indicar os dois porque eram realmente dois grandes trabalhos. Sim. Eram dois grandes trabalhos. Mas aí fez essa inversão que é histórica, de categoria. Aqui, o filme indicado a melhor filme internacional. A Argentina. A Argentina, 1985. Da Amazon. Filme da Amazon. Aí tá aqui, filme. E aí, olha só como é diferente. Qual que é a categoria que está em destaque? Melhor filme internacional. Então, melhor filme internacional é a que está em destaque. E aí a gente vai ter filme, direção, todas as outras categorias aparecem, mas sempre coadjuvizadas. Né? E por último, que é o filme que ninguém viu ainda, sabe? Que é Women Talking, Entre Mulheres. Né? Então, de novo, esse aqui eu já tinha recebido ele em link e recebi ele assim também. Então, aí você tem o filme. As imagens. As imagens, aí você tem aqui uns recados, não é recados, mas são trechos de críticas da imprensa. Sim. Elogiando o filme. E aí você fica, interessante. E aí algumas desses elogios, desse recorte que eles fazem, já direciona você para alguma indicação possível, para algum elemento possível da campanha. Então, às vezes vai ser uma parte destacando o elenco, às vezes destaca uma pessoa específica do elenco, ou destaca o roteiro, ou destaca a direção, ou destaca a fotografia, a montagem, e aí você já fica, legal. Tem um disco aqui. Então, esse filme aqui também teve essa distribuição e recebeu indicação ao Oscar. Sim, né? sim. Então, todos os filmes tem isso. Isso eu tô falando especificamente... Esqueci do Pearl, né? Então, assim, não houve surpresa, porque o filme não tinha esse hype, não construiu esse hype desde cedo por conta dessa falta de campanha, né? A A24 estava mirando em tudo e todo lugar ao mesmo tempo, inclusive para a categoria de atriz. Porque pode acontecer também de alguns estúdios, com alguns filmes em particular, mirarem na categoria de atuação, né? Então, assim, o filme não é considerado para mais nada, só para a categoria de atuação. Nessa edição do Oscar a gente já tem esses exemplos. Na categoria de atriz, por exemplo, a Andrea Riseborough está indicada por To Leslie, que é um filme que não tem mais indicações, e melhor ator, o Bill Nighy está indicado por Living, que tem uma indicação ao roteiro adaptado, né? Então não chega a ser exatamente isso, mas é próximo. E no caso do Brian Tyree Henry, em ator coadjuvante, está indicado por Causeway, Passagem. Sim. Não é um filme também que recebeu outras indicações, recebeu apenas essa indicação. Sim. Então é um caso interessante, né? Então a A24 não ia criar uma competição interna entre a Mia Goth e a Michelle Yeoh. Sim. Então ela via assim que é o filme que pode ser abraçado pela academia por conta da repercussão, né, por conta desse amor que o público teve, a crítica também. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Embora Pearl tenha sido bem recebido, não teve a mesma unanimidade, justamente por ser um filme de terror, que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo teve. Então, eles preferiram investir em tudo em todo lugar ao mesmo tempo, em A Baleia, que eles tinham uma certeza de reconhecimento, né? Tinha uma possibilidade maior de reconhecimento, no caso de A Baleia, em ator, foi indicado, atriz coadjuvante, foi indicado, em maquiagem, também era dado como certo, provavelmente vai vencer a categoria. A categoria de roteiro adaptado era uma possibilidade, e mesmo o melhor filme. Agora, para Pearl, você tinha só melhor atriz uma possibilidade, e é uma grande atuação. Todavia, simplesmente não tinha o hype, não tinha esse braço do estúdio. E aí, assim, são filmes que têm uma complexidade na distribuição, eles não conseguem, dependendo do filme, do estúdio, uma distribuição rápida. Aqui no Brasil é a Califórnia, Não, acho que não é a Califórnia, não. Eu não me lembro agora da distribuidora no Brasil, mas é uma distribuidora pequena. Né? É uma distribuidora pequena. X chegou pela Play Art, também é uma distribuidora pequena, e ele já chegou com muito atraso.
Ele chegou 5 meses. Questão de 4, 5 meses depois, foi muito tempo. Até lá o filme já tinha, na bolha cinéfila, o pessoal já tinha assistido aí por meios, né, ilegais. Né? Já tinham assistido. Foi o meu caso, por exemplo, né? Eu vou fazer o quê? O filme não está disponível no cinema, a gente vai acessar onde está. Então acho que nesses casos aí derivam muito disso. É a questão da campanha, é a questão do investimento, é a questão da visibilidade. Como eu disse, mesmo tendo todos os requisitos para ser apreciado pela academia, né, tanto Pearl quanto a atuação da Mia Goth, e assim como a da Lupita Nyong'o, da Toni Collette, da Rebecca Hall no ano passado por Resurrection, ficaram a ver navios por conta disso. Não, tanto o preconceito já enraizado na academia enquanto instituição, não necessariamente só nos indivíduos, mas na instituição academia, e nessa restrição que os estúdios têm em colocar dinheiro nesses filmes para fazer campanhas mais robustas, justamente porque eles sabem que a academia tende a não reconhecê-los, né? Então, mesmo que o trabalho da Mia Goth tem esse quê psicológico, virtuosístico, né, com muita atenção ao detalhe, ela também tenha trabalhado no roteiro com o Ty West. E na produção também. Ajudou na produção, mas mesmo assim, isso surge, na verdade não surge para a academia com um grande destaque. Né? A indústria pode até falar... Legal, parabéns, você é muito esforçado. Mas não é o filme para nós, a gente não viu, né? E lembrando, existe uma ala conservadora forte da academia, é um braço grande mesmo. Então, assim, talvez eles até tenham assistido ao filme, eles podem ter recebido aí recomendações e tal, podem ter simplesmente, assim, ignorado por ser um filme de terror, por ser um filme violento. Sim. Né? Então, só para finalizar nosso papo aqui, você acha que a crítica de cinema ela pode ser um motivo desses filmes, né, que não são reconhecidos, né? Porque assim, uma crítica pode detonar um filme, assim. Assim, não que seja o caso, mas assim, é ruim, é muito ruim, mas na época que saiu aquele filme que até teve o remake do James Gunn, de heróis, o Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, que tem até o Will Smith, né? Que assim, é uma porcaria, assim. Mas a primeira, quando ele saiu, ele já foi massacrado. Sim. Recentemente, né? Eu não assisti ainda, mas agora recentemente teve o Homem-Formiga, né? Que é o início assim da fase 5. Você acha que, assim, visando os filmes, de uma crítica pode determinar que a academia tenha isso, que tenha e continue tendo esse preconceito? Então, acho que é uma questão boa, ela até dá muitos debates, né, além desse. Mas acho que não necessariamente, por exemplo, uma crítica poderia acabar com as chances de um filme ou corroborar o preconceito que as pessoas têm, que essa parte da academia dos votantes tem, os filmes de gênero, nesse caso com os filmes de terror. Acho que é uma percepção já antiga mesmo. Tanto é que esses filmes de prestígio, os filmes de terror prestígio, como são o caso desses que a gente está falando aqui o tempo todo, quem deu o primeiro apoio foi a crítica. Hereditário, Midsommar, os filmes da A24 de maneira geral, a crítica é que dá o apoio, né? A crítica dá esse apoio abraçando, e aí aquele público ali, que geralmente é um público mais seleto, né, da bolha cinéfila, vai também dar esse abraço, mas quando chega lá não surte efeito. Porque é uma logística diferente. A logística da academia é muito mais voltada para um mercado interno de influências. É um prêmio da indústria para a própria indústria, feito pela própria indústria. Então, assim, mesmo que às vezes o filme não seja bom, ele pode ter várias indicações. Então, a crítica impulsiona várias vezes para o reconhecimento desses filmes.
Tanto é que esse é o trabalho que a gente faz na UFCS, né? Em premiações como a UFCS. Por isso que a gente recebe os filmes com antecedência, né? Justamente para poder assisti-los e fazer esses títulos começarem a, vamos dizer assim, bombar, eles caírem na boca do povo, né? Então isso, todas as associações de críticos fazem, elas dão um sinal. A questão é, às vezes a academia pode olhar para aquele sinal e falar: Isso aí tá bom, né? tá bom, porque às vezes eles simplesmente podem não gostar do filme. Sim. Eles podem não ter uma simpatia com aquela pessoa em particular, né? Porque, como eu falei, é um prêmio de indústria, é um prêmio de relações públicas. Então, isso está muito sintetizado 2 anos atrás, quando aquele filme pavoroso do Ron Howard, o Era Uma Vez um Sonho, Hillbilly Elegy, com a Amy Adams e a Glenn Close, conseguiu ainda assim 3 indicações. Ok, que foram indicações em sua maior parte técnicas. É verdade, Mas é um filme indicado ao Oscar. Esquadrão Suicida. Mas ele foi indicado ao Framboesa de Ouro. Ele foi indicado a Framboesa e tal. Eu não lembro se ele levou alguma coisa, mas ele foi indicado. Mas outros filmes mesmo que ganharam o Oscar de melhor filme e foram indicados, às vezes não são grandes filmes, mas eles conseguem porque a indústria gosta. Então são aqueles grupos de pessoas que compõem a academia que gostaram do filme ou não. Às vezes pode até ser que não seja realmente o melhor filme daquele ano. Pode ser que você tenha ali 9 filmes incríveis e o 10º seja bem mais fraco, mas bem mais fraco e mesmo assim ele ganhe. Foi o que aconteceu com Green Book, por exemplo, 4 anos atrás. Foi o que já aconteceu ainda anterior ali, 30 anos atrás, com Conduzindo Miss Daisy. Sim, verdade. A gente pode pegar outros exemplos de filmes aí ao longo da história. Foi dirigido pelo Steven Spielberg. Não. Foi Miss Daisy é do Bruce Beresford, estrelado pelo Morgan Freeman e a Jessica Tandy. Sim. Ela inclusive ganhou o Oscar, né? A Jessica Tandy naquele ano. Acho que foi até então a atriz mais velha a ganhar o Oscar. Acho que ainda é a atriz mais velha. Ganhou ali de filmes superiores que até não estavam sendo indicados, né? Como o caso de Faça a Coisa Certa, que deveria ter recebido o prêmio naquele ano. Sim. Shakespeare Apaixonado, que é o caso que todo mundo lembra, né? Todo mundo odeia também. Pois que o pessoal não gosta. Assim, nem é um filme ruim, não era o melhor filme daqueles 5, sabe? Não era o melhor filme daqueles 5. A Vida é Bela também não é um filme ruim. Mas ele ganhou o melhor filme estrangeiro no lugar de Central do Brasil. Poxa, Central do Brasil é muito melhor do que A Vida dela. Mas, enfim, é o que aquela associação daquela época, as pessoas daquele entorno que pertencem àquela indústria definem que é bom, né? E isso, lógico, pode estar sintonizado com os tempos, com o maior número de pessoas possíveis? Pode. Mas, como eu disse, não é sempre. Sim. Então, realmente, existe essa dificuldade. Sim. Agora, para apaziguá-la, só mesmo com uma renovação. Agora, saber o tanto que essa renovação vai ter poder, vai ter influência, de fato, nos resultados. Na minha opinião, se seguir esse método do método preferencial, de você colocar do primeiro até o 10º, já era, isso não vai acontecer. Sempre vai ser ou o filme mais medíocre que não vai ser o caso, assim. Então, para que haja uma mudança na academia e nos filmes que são indicados, tem que haver uma mudança estrutural. Sim, não, concordo, verdade. Tanto nos membros, quanto no pensamento, e esse é o grande problema. Você colocar um monte de gente diferente, beleza, tudo bem, você pode colocar. Mas até você mudar a mentalidade dele, já são outros 500. Sim. E aí complica. Então, é isso aí, pessoal. Foi um papo muito interessante sobre o Oscar, né? Todo ano a gente tem uma reunião no podcast, a gente conversa sobre os indicados e tal. Tô com essa coisa desde 2019, né? Desde 2020, né? É uma tradição do nosso canal e tal. E eu fiquei muito feliz que o Júlio pôde participar, né? Já tem uns
4, 5 meses, né? A gente Tá aí até no tentou forno. gravar e não deu certo, mas se tá aqui no YouTube é porque deu certo. Então, muito obrigado, Júlio, pelo papo. Obrigado pelo E convite. também para você que gosta aí de crítica de cinema, né? As críticas em texto, eu recomendo demais o Megalomania Cultural, né? E também, se quiser acessar o Loucos por Filmes, ele também escreve lá no site, né? Ele tem uma forma bem interessante de escrever as críticas dele, né? Então, para quem gosta dessa mídia em texto, eu recomendo demais, né? O Gil até falou que estava vendo se migra, né, pro vídeo, né? Vamos ver. Tá vendo, né? Vamos ver. Então é isso aí, Júlio. Muito obrigado. Obrigado a E você. se inscreva aí, pessoal, né? Se vocês vieram das redes sociais do Júlio, né? Que sempre tem um conteúdo voltado para cinema e cultura pop. Então, valeu, Júlio, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.